Olá a todos e todas, eu sou o Davidson Viana e hoje aqui eu vou conversar com vocês sobre depressão, sobre, na verdade, os transtornos depressivos, como identificá-los. Sim, é no campo da saúde mental. Eu vou dividir uma apresentação aqui com vocês, só um minuto. Então, aí está. Em primeiro lugar, é bom a gente saber, né, que e a gente confunde muito isso, né, o sofrimento com depressão. Então, nem todo o sofrimento, que inclusive é uma demanda sim, é muito comum, é uma demanda humana, é uma demanda que aparece principalmente na atenção básica à saúde. Este tipo de sofrimento que não chega a configurar um transtorno, sim, é depressivo, ele é muito frequente, né. E, além disso, há uma relação grande de, sim, de fatores socioeconômicos que ajudam, né, e que sim, que também fazem com que apareça muita da sintomatologia que, às vezes, a gente acha que é da saúde mental. Então, por isso que é importante fazer a identificação, e é por isso que a aula 1 é importante, a gente entender que os transtornos, eles não são doenças, mas eles são sim, classificações categóricas que nos ajudam a identificar pessoas em sofrimento. Então é importante, sim, a gente tem que ser sensível a identificar pessoas que, mais do que um sofrimento, elas estão, sim, passando por um sofrimento maior que configura um episódio depressivo, para que a gente possa acompanhar essas pessoas mais de perto. Então, sim, o transtorno depressivo em si, ele ele é muito frequente, exatamente porque ele é uma uma classificação sim, é categórica. Se ele não for acompanhado, e preste atenção que eu estou usando a palavra acompanhado, apoiado, né, porque não necessariamente, eu tenho que sempre, utilizar, sim, tratamentos medicamentosos, mas, às vezes, o segmento próximo, ele é tão importante quanto. E se essa pessoa não for acompanhada, sim, ela tem uma boa chance, aumenta o risco, né, de comportamentos suicidas, né. E, além disso, os episódios depressivos, a depressão em si, ela tem um caráter sim, é recorrente. Então, a pessoa que tem o primeiro episódio tem um risco ainda maior de ter um segundo, se não for devidamente acompanhado, um terceiro, e assim vai. Então, aqui eu vou pôr aqui o caso da Roberta, né, de 42 anos, é advogada. Ela procura chorosa, sim, é muito chorosa, falando que há 6 meses ela não dorme direito, não se alimenta bem, está muito ansiosa com a situação do pai, que foi diagnosticado com uma metástase pulmonar, não consegue se concentrar no trabalho. Após 4 meses de afastamento, ela retorna, e, apesar de estar tratando, né, com um psiquiatra, ela não vê muito melhora, e se sente culpado por dar tanto prejuízo para a empresa. Então, esta pessoa tem um episódio depressivo ou não? Quais são os elementos que ajudam a gente a fazer essa sim, identificação? Aí veja que a gente pode cair na tentação seguinte, assim: "Ah, mas veja, ela está nesse sofrimento porque há uma explicação para isso, é porque ela tem um pai que está doente, então, por conta disso, isso é justificado, então logo não é depressão". Volto a dizer, sim, episódio depressivo não tem a ver com a gente achar uma causa ou não, mas ele tem a ver com a presença dos sinais e sintomas
com o período que essa sintomatologia existe e se há um grande prejuízo sim, na vida da pessoa ou não. É isso que guia o diagnóstico. É por isso também que não dá para dizer que esta identificação, de novo, é uma identificação de uma doença, porque uma situação externa ela pode ter um grau de sofrimento que a gente categorize ela como um episódio depressivo. Então, vamos ver aqui os principais sinais e sintomas. Então, está lá a incapacidade de sentir prazer, né? Que a gente chama de anedonia, não tem mais prazer nas coisas cotidianas, sim, da vida. O humor triste, sim, é deprimido, ou extremamente irritado, tá? A pessoa sem paciência. A pessoa está se sentir cansada. Os seus processos psíquicos, sim, lentificados, então, uma latência na pergunta e resposta grande, a pessoa não sim, demora sim, para falar, ela vagueia bastante, ela está insone, né, não está dormindo, está inapetente, ela perdeu peso, sim, é no período com dificuldade de concentração, com ideias de culpa, achar que é um peso, se auto-recriminar muito, ruminar muito essas ideias, sabe? Nossa, eu não sou nada da vida, eu poderia ter feito outra coisa e não fiz, por que que eu estou aqui? Né? Então, uma pessoa fica presa nesse ciclo, isolada, se sente insegura, com medo, não vê muita perspectiva, né? Que é um sinal de desesperança, mas como é que você se vê daqui para frente? Quais são os seus planejamentos futuros? Aí eu não tenho isso, tua vida acabou para mim. Tá? Ter essa ideia de ruína, uma autoimagem muito negativa, que é uma pessoa inútil. Né? E claro também que a gente deve sempre perguntar, ideação suicida. Né? Para a linha geral, já eu vou para o esqueminha de diagnóstico, mas antes disso, a gente tem que verificar muito a presença tanto do humor depressivo quanto da anedonia, a falta de prazer, que são dois sintomas que obrigatoriamente eles devem estar presentes, né? A gente tem que olhar muito a presença sim, é dessa sintomatologia mais sim, é cognitiva, ideias de culpa, o prejuízo na autoimagem, a sensação de desamparo e ideias de suicídio. A gente tem que sempre perguntar. A gente vai ter uma aula específica sobre isso. A gente tem que ver também os sintomas, os antecedentes, né, pessoais e familiares. A gente não pode valorizar muito a sintomatologia mais somática, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter em mente que o diagnóstico de um episódio depressivo ele sempre é de exclusão. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que há uma série de diagnósticos clínicos que podem desembocar na mesma sintomatologia. Então, por mais que a gente tenha que identificar, depois que a gente identifica, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial, a gente tem que excluir outras causas clínicas. E uma coisa importante para o diagnóstico é o tempo. Né? Então, a pessoa, para fazer um diagnóstico de depressão, dentre essa lista que eu falei antes, ele tem que ter 5 mais desses sintomas presentes todo dia, viu, pessoal? Num período de 2 semanas. Isso é importante porque é comum a pessoa falar, mas tem um dia que eu estou assim, ou outro dia não estou. Ou outra coisa importante é que, numa consulta só, é muito difícil você fazer esse diagnóstico, porque você fica preso à narrativa da pessoa naquele momento. Então, o ideal é o diagnóstico, todo o diagnóstico ser feito em um processo. Na segunda consulta, sim, na terceira, fazer um diagnóstico na primeira consulta é muito temeroso. Até porque eu falei para vocês que os diagnósticos na psiquiatria são de exclusão. Né? Então, numa consulta rápida, a pessoa já sair com o diagnóstico é irresponsável, porque não dá tempo nem de eu fazer a investigação do diagnóstico sim, é diferencial. E por isso também, mesmo em relação à história, a gente tem que recorrer muito à história
dos familiares, do território, se você tiver a atenção básica, nos relatos do agente comunitário ou agente comunitário de de saúde, para eu ter uma figura, um olhar sim, é sobre o quadro, mas sim, é completo, né? Então, a pessoa tem que estar com essa sintomatologia num período maior de 2 semanas. Além disso, a gente tem que entender também que, apesar de eu fazer essa identificação, existem elementos que nos ajudam a também até classificar a gravidade desse episódio sim, depressivo, né? Então, e aqui eu dou alguns elementos que ajudam nessa diferenciação, dizer, ó, esse episódio, sim, é depressivo, é leve, está mais próximo de uma tristeza, num contínuo. Esse episódio depressivo, ele é grave, ele é um transtorno depressivo maior, e então que precise de uma atenção maior também, né? Então, um é a perda afetiva, né? Então, eu tenho uma perda afetiva presente. Isso aí é a perda afetiva do emprego, de um relacionamento, de um parente, né? Eh, então, isso faz com que esses sinais e sintomas estejam mais assim, justificados. Eu mantenho o diagnóstico? Não, é um episódio depressivo, mas está na esfera mais do leve. Se eu tenho a autoestima preservada ou não, é algo que indica a fazer essa diferenciação. Aí eu tenho funcionamento preservado ou muito sim, é comprometido. Isso também ajuda assim, por exemplo, se a pessoa deixou o trabalho, não sai de casa, né, sim, fica trancado sim, o dia todo, não sai para comprar pão, para ir para o supermercado, nada, né? Então ela está com o seu funcionamento muito prejudicado. Mas às vezes não, a pessoa continua cuidando da casa, ou então sim, indo trabalhar, ela vai para a praia, ela passeia. Então o seu funcionamento ela está mantido, opa, já vai indo também em direção ao quadro leve, apesar de não invalidar o diagnóstico. Eu ter transtornos neurovegetativos, ou então eu ter, no exame do estado, sim, é do estado mental, a aparente a lentificação psicomotora, né? Ou seja, você pergunta para a pessoa, aquela resposta, a latência entre pergunta e resposta é gigantesca, né? Então, se eu tenho alterações, né, sim, motoras, sim, mais aparentes ou não. Ideias de suicídio também, né? Se eu tenho, sim, ideias sim, de suicídio bem, sim, bem explícitas, isso leva também mais em direção a um episódio depressivo grave. E a própria duração. Olha só que interessante. A duração, né, do diagnóstico em si, esse categorial, né, que é eu identificar que a pessoa tem um problema, é de 2 semanas. Mas à medida que o tempo vai passando, eu vou aumentando o meu alerta em relação à gravidade. Então, episódios maiores de 3, 4 meses, isso também me aponta mais em direção a um episódio depressivo grave. Por que é importante fazer essa diferenciação? E aqui está o lembrete, né? O diagnóstico de depressão é sempre de exclusão. Está aí uma lista, né? São várias condições clínicas associadas à depressão. Sim, quantas vezes eu já não atendi um idoso de 70 anos com fraqueza, tristeza, não conseguia dormir, tomando fluoxetina e ele sentia fraco, que o medicamento não funcionava. Aí um simples hemograma, a gente vê que o idoso está com uma anemia importante. E olha só, então essa fraqueza não era, né, por causa da depressão, tá faltando hemoglobina no seu corpo, o meu senhor, né? Então, há uma série de condições clínicas que estão associadas à depressão que a gente tem que investigar, principalmente se eu tenho os sinais, né, sim, muito graves e até uma história mais curta. Então,
sim, é por isso que eu preciso sempre da investigação prévia. E no exame do estado mental, só retomando aqui. Então, eu tenho que olhar, né? Sim, na memória, a dificuldade de concentração, a atenção, na verdade, né? Então, se a pessoa ela mantém a atenção ou não. No pensamento, o que é que eu tenho que olhar? O curso do pensamento, as falas, se a fala é lentificada ou não, se há pensamentos sim, negativos e de ruínas, se o humor está deprimido, se a pessoa está triste, se ela está chorosa, se ela tem alterações do sono e apetite, negligência nos cuidados pessoais, perda de vontade nas ações cotidianas. Isso tudo precisa ser é, identificado. É importante a gente saber que o acolhimento, o acompanhamento do sofrimento, pessoal, a escuta, a pessoa se sentir ouvida, e às vezes a nossa melhor prescrição é a consulta de retorno. Quantas vezes o usuário ou a usuária não vem perguntar para a gente: mas doutor, é o senhor mesmo que vai me atender na próxima consulta? É a senhora mesmo? Porque aqui nesse lugar sempre é um médico, sim, é diferente. E quantas vezes a receita minha é a próxima consulta. Então, mais importante do que o que é que eu tenho que prescrever agora, eu tenho que ter a longitudinalidade. Eu tenho que acompanhar as pessoas ao longo do tempo. Né? Eu não posso dar diagnóstico na primeira consulta. 2, eu tenho que fazer diagnóstico diferencial. 3, eu tenho que ter uma segunda consulta para aprofundar a história, porque a gente sabe que, dependendo de onde você está, você não tem uma hora para fazer a consulta. E eu digo mais para você que está aí nos assistindo: tempo de consulta ele é menos importante do que a possibilidade de longitudinalidade no cuidado. O que adianta ter uma consulta de 1 hora se eu não vou ver mais o usuário? Mas, às vezes, uma consulta de 15 ou 20 minutos, mas que acontece a cada 15 dias, ao longo do tempo, ela tem uma potência maior de aproximar assim, a gente das pessoas e a pessoa se sentir mais acolhida. Então, a gente não pode menosprezar o sofrimento do outro. E é muito importante nomear o sofrimento do outro. É claro que, às vezes, um diagnóstico ajuda nessa nomeação, mas, muitas vezes, a nomeação ela pode vir da pessoa. Sim, é por isso que é importante a gente sim, tentar acessar o saber experiencial dela, para que ela possa também dar nome ao sofrimento dela, entender o que está acontecendo, a gente fazer ela ter essa reflexão. E, claro, tem uma outra aula que eu vou falar do tratamento e manejo em si, mas a identificação é importante para guiar a nossa forma de manejo. E, terminando, a gente tem outras síndromes, sim, depressivas. A gente tem o transtorno depressivo persistente. A grande diferença é que a gente tem sintomas depressivos que eles acabam persistindo, né, por mais de 2 anos. Sim, e o transtorno depressivo persistente, ele é mais comum, digamos assim, ele tem um prognóstico pior quanto ele mais cedo começa. Então, jovens que já começam com essa sintomatologia, ela não for muito bem acompanhada, e note de novo, estou falando em acompanhada e não em remitir os sintomas, mas se ela não for devidamente acompanhada, ela pode deixar, então, essas pessoas afetadas estarem mais melancólicas, pessimistas, sem o senso de humor, com o exame do estado mental que vocês estão vendo aqui, com os sinais mais graves. Ok? Então eu vejo vocês na próxima. Até mais.